E aí, soldado, é o seguinte, dia 2 da ascensão dos players, beleza? Hoje a gente vai falar de tática versus técnica. Caramba, ficou meio devagar esse negócio aí, vou falar de novo. Hoje a gente vai falar de tática versus técnica, entender a diferença de um para o outro e o que mais que eu tenho que treinar para desempenhar, o que mais que eu tenho que treinar, de que maneira que eu evoluo, que eu rompo barreiras, que a gente de fato vai ascender. Demorou? E como eu já disse aqui, o intuito desse canal é conectar os soldados dessa geração e edificar, te entregar armamentos, te dar visão de jogo, te dar discernimento para a tomada de decisão, certo? E hoje eu vou falar um pouco mais sobre tática versus técnica e também vou ler alguns versículos de Provérbios 11, capítulo 11. Para quem nunca leu, Provérbios do capítulo 1 ao 9 é o chamado à sabedoria, e do 10 ao 31 é de fato as jogadas, os comportamentos, os caminhos dos sábios, dos soldados, dos reis, e também mostra os caminhos dos tolos, dos insensatos e dos preguiçosos. Ele traz muito discernimento, de fato, de como a gente agir, de como a gente analisar o jogo, de como a gente praticar isso no dia a dia, certo? E primeiro eu quero trazer a definição, né? A diferença de tática versus técnica. O que é tática? A tática é a tomada de decisão, é o jogo acontecendo em tempo real, certo? Então é a análise de jogo e tomada de decisão. Isso é a tática. Fazer o melhor possível com a movimentação do jogo, com o jogo rolando, e ter essa visão de edição e melhor utilizar a habilidade. E a técnica seria, de fato, a habilidade em específico em si. Por exemplo, no jogo, os jogadores treinando chute, só treinando chute. Ou eles treinando o goleiro só pegar a bola, só treinando defender o pênalti, entendeu? Isso é técnica. E tática seria a visão de jogo e a tomada de decisão durante o jogo, certo? E Provérbios é muito massa, que ele apresenta muito a análise de jogo e as jogadas em si, certo? E vamos começar a romper, vamos começar a crescer em jogo, vamos começar a acender os players. Ó, do capítulo 11, eu separei alguns versículos, e já começando pelo 16. Não, 16 não, aqui tem uma marcação, tem mais marcações aqui no início também. Deixa eu ver. Ó, começar pelo 13, já colocando o dedo na ferida já, viu? O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto oculto. O fiel de espírito mantém o assunto oculto, não faz fofocas. Por quê? Porque a visão de jogo dele está ampliada. A tática dele está ampliada, ele não está vendo só aquele momento ali.
Ele não quer vasculhar, esse não é o jogo dele. 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. A nossa geração não tem o costume de buscar conselhos, buscar conselheiros. Mas é importante que a gente tenha uma lista de conselheiros. Porque na montanha de conselheiros há sabedoria. Quanto maior a gama de players que você tem para te dar conselhos, mais sabedoria, mais assertivo você vai ser na sua jogada, no seu jogo, na sua análise. Entende? E não é com qualquer conselheiro. Você tem que buscar de fato os que têm discernimento, os que já viveram o jogo que você está jogando e que tem o conhecimento de como passar as barreiras. Se você tiver vários desses, tiver uma montanha de conselheiros que de fato jogaram esse jogo, a probabilidade de você tomar uma decisão assertiva depois de olhar essa gama de conselhos, não é opinião, é conselho, é muito mais assertiva. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. 16. A mulher graciosa guarda a honra como os poderosos guardam as riquezas. Em outras traduções, eu leio em várias traduções, talvez seja o seu caso de ter várias traduções disponíveis aí. Está traduzido assim: a mulher graciosa adquire honra como os poderosos adquirem riquezas. Ou seja, de grande quantidade, sem perder a oportunidade, com certeza de que primeiro é um armamento, é uma ferramenta, é algo precioso, entende? Eles adquirem em grande quantidade honra, assim elas, as graciosas, adquirem honra como os poderosos adquirem riquezas. Certo? E riqueza não é só de dinheiro. Você pode ser uma pessoa rica de conhecimento, uma rica de pessoas. Você pode ser rica de misericórdia, entende? Esse é o 16. Pulando para o 20. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os caminhos do íntegro são seu deleite. 23. O desejo dos justos é tão somente para o bem. Ou seja, o desejo dos justos só aponta para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. O player justo, o jogador justo, ele sempre está apontando para o bem. O player ímpio, ele sempre está apontando para outro lugar, para confusão, coisas ilusórias. Entende? Ao que distribui, mais se lhe acrescentará. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Ou seja, os que multiplicam, os generosos, mais serão abençoados. Aos que retêm mais do que é justo, isso será a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido.
Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção sobre a cabeça do que o vende. A bênção sobre o que vende o trigo. O que você tem para vender hoje? O que você tem para disponibilizar na vida das pessoas hoje? Não é só mercadorias físicas. O que você tem de conhecimento? O que você tem de bênção? O que você tem de bondade para multiplicar sobre as pessoas? Seja generoso e mais será abençoado. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Ou seja, o favor está sobre os que buscam o bem. Entende? 30. O fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. O fruto do justo sempre vai gerar vida. Sempre vai apontar para a verdade, para o caminho, a verdade e a vida. Sempre vai apontar. Esse é o fruto. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Ou seja, aqui na terra já vamos receber a retribuição dos nossos frutos. Quanto mais o ímpio e o pecador. Certo? Bom, esse foi o vídeo rápido, capítulo 11. E já se inscreve aí, deixa o like, porque esse vai ser um canal para conectar os soldados do reino. Amém. Tamo junto. Amanhã é nós de novo, vamos crescer todos os dias em sabedoria, em conhecimento e em ciência. Demorou? Esses são os assuntos que a gente vai abordar sempre aqui. O jogo, os jogos, os guerreiros, ou os players, e o reino. 3 assuntos que nós vamos sempre abordar aqui. Fechou? Tamo junto. Amanhã tem mais. Essa é a semana 1, 104.